outro princípio do PAD, do processo disciplinar, eu vou perder um pouquinho de tempo aqui na parte dos princípios, porque eu uso essa a explicação sobre princípios para ir falando já de algumas regrinhas, né? Então fica mais fácil. A gente já vai, quando a gente acabar de falar de princípios, a gente já vai ter visto várias regras do processo disciplinar, né? Enfim. Mas um princípio muito importante é o princípio da publicidade. Eu acho que eu passei. Legalidade, segurança jurídica e publicidade, tá? Bom, o princípio da publicidade, claro, vocês já são cansados de saber, né, que estuda direito administrativo, é um princípio que vale para tudo que a administração faz, né? Então, em regra, tudo que a administração faz é público. O princípio da publicidade. Então, todos os atos administrativos precisam ser publicados no Diário Oficial. Requisito de validade do ato administrativo, né? Uma formalidade indispensável do ato administrativo é a sua publicação. Assim como no processo jurisdicional, né? No processo jurisdicional, todas as decisões judiciais têm que ser publicadas no Diário Oficial, para conhecimento de todos. Aqui é a mesma coisa. Claro que existem exceções. Então, no processo jurisdicional, existem exceções. Existem processos que correm sob o segredo de justiça. Processos relacionados a divórcio, processos relacionados à separação, investigação de paternidade. Em geral, processos que envolvem menores, né? Correm sob o segredo de justiça e tal. Mas essa é a exceção. A regra é a plena publicidade. Aqui no processo administrativo é a mesma coisa. A regra é a plena publicidade. A publicidade do processo administrativo, também do processo disciplinar, tem duas finalidades. Uma, garantir a defesa do acusado e garantir o controle do processo do controle da legalidade do processo administrativo disciplinar por toda a sociedade. A sociedade tem que saber se realmente os servidores que cometeram malfeitos estão sendo punidos ou não estão. Se o processo está tramitando de acordo com as regras legais ou não. Então tem essa dupla finalidade. Então, quando eu publico uma decisão de instauração do PAD ou de aplicação de penalidade no Diário Oficial, inicia-se o prazo para recurso. Assim como no processo judicial, né? Que depois do prazo para recorrer, começa a contar da publicação. Aqui também. Então, os prazos do processo administrativo disciplinar para recurso, pedido de reconsideração, começa a correr da publicação. Então, a publicidade também visa garantia da ampla defesa. Mas visa também garantir que o PAD tramite de forma legítima, de acordo com o ordenamento. Agora, as leis de processo administrativo disciplinar costumam ter regras dizendo que as audiências e os procedimentos, né, os atos do processo disciplinar, eles não é que eles vão ocorrer com sigilo, não é que o processo é sigiloso, o processo é reservado. Não é sigiloso, é reservado. Por quê? Para respeitar a intimidade do servidor. Porque às vezes o servidor é inocente. Às vezes não, muitas vezes, enfim, o servidor pode ser inocente. Então ele pode ser, sei lá, alguém quis persegui-lo, algum inimigo dele fez uma denúncia anônima sem fundamento nenhum. Então, os atos, as audiências, as oitivas, vão ocorrer de forma reservada. Os estatutos costumam ter esse dispositivo expresso nesse sentido. Os atos do processo disciplinar ocorrem de forma reservada. Então, isso inclusive é regra, né, presente na LAI, né, na Lei de Acesso à Informação, a regra do processo administrativo é a plena publicidade, mas em alguns casos pode ser decretado sigilo ou pode ser
reduzida a publicidade, digamos assim. Né? Tem uma restrição à publicidade. Sempre em razão por motivo de interesse público ou por motivo ali, nesse caso específico nosso, de respeito à intimidade do servidor, à privacidade, à intimidade e à imagem do servidor. Agora, uma hora vai ser publicado no Diário Oficial que ele foi punido, ou que ele foi indiciado, ou que ele foi demitido. As decisões são publicadas no Diário Oficial. Durante a tramitação do ato do procedimento administrativo disciplinar, existe uma restrição à publicidade, porque as audiências ocorrem em caráter reservado. Mas isso não quer dizer que o procedimento é sigiloso, não. Não quer dizer que o processo administrativo disciplinar é sigiloso. Isso quer dizer que existe um certo, né, uma certa reserva para garantir a imagem, para não prejudicar a imagem de um servidor inocente, tá? Mas são muitas regras previstas na legislação processual, administrativa, disciplinar, que são fundamentadas no princípio da publicidade. Coloquei algumas aí, tá? Então, por exemplo, no caso de citação por edital, ocorre parecido com o que acontece lá no processo jurisdicional, né? Quando o servidor não é encontrado, ele é citado por edital. Esse edital tem que ser publicado no Diário Oficial, artigo 163 da Lei 8.112. Então, aquele servidor que não foi encontrado, porque ocorre a citação igual, para ele apresentar defesa, produzir prova, né? Ampla defesa e contraditório. Se ele não foi encontrado, ele é citado por meio de edital publicado no Diário Oficial, do município, do estado, da União, depende da instância federativa a que pertence o servidor, tá? Existem várias regras a respeito de vista dos autos. Eu trouxe algumas regras aí da 9784. Eu estou falando muito da lei 9784, que é a lei de processo administrativo disciplinar, que é a lei de processo administrativo genérico, né? Essas leis de processo administrativo genérico, por exemplo, na instância federal 9784, aplica-se subsidiariamente aqui no processo administrativo disciplinar também. Subsidiariamente aplica-se também, por isso que eu estou falando muito nela aqui, tá? Artigo 3º, inciso 2, artigo 3º, inciso 2 e artigo 26 e artigo 46. São dispositivos dessa lei federal que garantem a intimação do interessado. O interessado tem que ser intimado de todos os atos do processo disciplinar. Marcou uma audiência para ouvir testemunha, ele é intimado para comparecer, se ele quiser requerir a testemunha. Marcou prova pericial, ele é intimado. Marcou audiência, ele é intimado. Tá? E vista dos autos. Então, o defensor, o acusado e o seu defensor, se ele tiver, né, tem pleno acesso aos autos do processo administrativo disciplinar para que seja garantida a defesa dele. Tá? Publicidade ampla. O STF tem tem um entendimento que acaba sendo majoritário também, né? Eu trouxe um exemplo aqui, que é o recurso extraordinário 157905 de São Paulo. Depois vocês leem esse acórdão, o STF impede intimação, proíbe intimação apenas pelo Diário Oficial. A não ser que o servidor tenha um advogado constituído nos autos e o advogado vai ser intimado pelo Diário Oficial de todos os atos do processo. Mas se for um defensor dativo ou se ele não tiver uma defesa, né, o servidor não tiver uma defesa, a gente vai ver que isso é possível, súmula 5 do STF, né, a gente vai ver, se ele não tiver essa defesa, ele tem que ser intimado pessoalmente, não pode ser intimado, não pode ter intimação só pelo DO, tá? Bom, outro princípio importante, princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Coloquei só proporcionalidade aqui, mas aqui no procedimento administrativo disciplinar a gente pode entender como sendo mais ou menos a mesma coisa. Razoabilidade e proporcionalidade. Proporcionalidade significa o quê? Adequação entre meios e fins. Então, nas decisões que a administração toma, nas decisões discricionárias que a administração toma, ela tem que buscar adequar os meios que ela usa aos fins que ela almeja. O princípio da proporcionalidade. Esse princípio da proporcionalidade ele é importantíssimo em matéria disciplinar.
em matéria de ação disciplinar, de aplicação de sanção disciplinar para o servidor, ele é importantíssimo. Porque existem muitos casos em que não existe uma tipicidade estrita. Existem muitos casos de aplicação de sanção ao servidor que a tipicidade é mais aberta. Que a aplicação da sanção ela é feita com base num conceito vago, num conceito indeterminado. Então, por exemplo, o servidor cometeu falta grave, suspensão de tanto. O que é falta grave? É um conceito aberto. É um conceito aberto que vai ser preenchido de acordo com a discricionariedade da administração. Então, a administração tem discricionariedade, muitas vezes, para aplicar uma sanção ou outra, com base, inclusive, em conceitos indeterminados na lei. Então, existem casos em que, nos estatutos dos servidores, que, tá lá, praticou falta grave, pena de suspensão de 1 a 30 dias. Então, a administração pode aplicar de 1 a 30 dias de penalidade. Como que ela vai saber? Como que ela vai fazer a dosimetria da pena? Como que a autoridade competente vai saber se ela vai aplicar de 1 a 30 dias? Ela pode aplicar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 30. Então, ela tem essa discricionariedade é limitada pelo princípio da proporcionalidade. Então, artigo 128 da Lei 8.112. Na hora de aplicar a penalidade, o administrador público tem que levar em conta a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos para o serviço público e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Então, isso é uma regra baseada no princípio da proporcionalidade. Na hora de escolher, quando existe uma discricionalidade, às vezes não tem discricionalidade, tá? Por exemplo, abandono de cargo. Abandono de cargo não tem discricionalidade, é demissão. A única penalidade possível. A LINDB veio somar nesse sentido? Sim, com certeza. Né? Você está dizendo as alterações que ocorreram, né, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro em 2018, né? Sim. Né? Essas alterações que ocorreram na LINDB em 2018, que a LINDB é uma lei bastante antiga, mas antes chamava Lei de Introdução ao Código Civil, né? Quem tem mais tempo aí, quem tem mais tempo de casa, né, lembra que chamava Lei de Introdução ao Código Civil. Mas aí depois mudou o nome para Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né? E em 2018 veio algumas alterações que dizem justamente isso. A administração, na hora de tomar suas decisões, elas têm que levar em conta uma série de circunstâncias. Tem que levar em conta as consequências, inclusive práticas da sua decisão. Sempre com base, por isso que ela tem que usar sempre, quando tem competência discricionária, ela tem que usar a razoabilidade, a proporcionalidade. Ela não vai matar um mosquito com uma bala de canhão. Não pode matar um mosquito com bala de canhão. Se aquele servidor sempre foi um ótimo servidor, se aquele servidor tem ótimos antecedentes, se aquela conduta não causou grandes prejuízos para a administração, ele acabou ofendendo um colega, estava nervoso, ofendeu o chefe, xingou, saiu correndo, estava num dia ruim, saiu fugindo da repartição. Essa é uma falta grave, sujeita a pena de suspensão, de 1 a 30 dias. A administração vai aplicar logo de cara 30 dias para aquele servidor? Por causa de uma falta grave que ele tomou, que ele praticou? Aplica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias. Né? Então, a proporcionalidade e a razoabilidade, ela serve como um limitador à discricionariedade. Nesses casos em que existe discricionariedade para aplicar a sanção para o servidor, a administração vai decidir com base na discricionariedade e na razoabilidade. Tá? Então, para fim de direito administrativo sancionatório, não só em matéria de servidor, mas em matéria de poder de polícia em geral, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade é muito importante. Agora, o STJ também pacificou o entendimento nesse sentido, tá? Aquele caderno de jurisprudência também tem esse mesmo entendimento. Se a única sanção cabível é a demissão, aí não tem que se falar em proporcionalidade e razoabilidade. Que aí não é competência discricionária, é competência vinculada. Então, os estatutos costumam dizer, abandono de cargo, ficou mais de 30 dias seguidos sem aparecer, é abandono de cargo, é demissão.
Tem que ter processo administrativo disciplinar? Sim. Tem que ter ampla defesa e contraditório? Sim. Ele pode ter sumido, sei lá, porque ele estava sequestrado, sei lá. Ele tem que ter a chance de se defender. Agora, se ele for condenado nesse processo administrativo disciplinar, nesse caso, a única sanção possível é a sanção de demissão. Não tem discricionalidade, não vou aplicar demissão, vou só suspender dessa vez, vai. Não. Os estatutos são claros em muitos casos. Abandono de cargo, por exemplo, é um deles. Inclusive, abandono de cargo é crime pelo Código Penal também, né? Vai ser processado criminalmente também, tá? Então, se a única sanção prevista em lei for demissão, nem tem que se falar em ofensa à proporcionalidade na execução da aplicação da pena no processo administrativo. Bom, continuando aqui. Bom, falamos da proporcionalidade. Agora vamos falar sobre a oficialidade, o princípio da oficialidade. Bom, lembrem sempre o seguinte: lá no processo jurisdicional vale o princípio da inércia da jurisdição. Então o juiz fica lá sentadão esperando a ação judicial ser proposta. Né? Alguém que tem algum litígio com alguém, alguma pretensão resistida, né? Propõe uma ação contra alguém, o juiz fica inerte, o judiciário só começa a agir a partir do momento em que ele for provocado. Aqui não. No processo administrativo disciplinar e no processo administrativo em geral, vale a oficialidade. A administração pode ela mesma iniciar o procedimento disciplinar, não precisa de provocação. Claro que, em muitos casos, existe o procedimento disciplinar, começa com uma representação, ou com uma denúncia, que pode até ser uma denúncia anônima, tá? Hoje em dia é aceita a denúncia anônima, enfim. Depois eu vou falar da denúncia anônima. Mas, enfim, a administração pode, ela, até exercício do poder de autotutela, vocês sabem disso, né? A administração pode, ela mesma, rever seus próprios atos, ela mesma pode iniciar processos de revisão, processos de punição, ela não precisa esperar a provocação de ninguém, ela pode agir de ofício, ex ofício, princípio da oficialidade. Isso é muito importante em matéria de ação disciplinar, por quê? Porque o poder disciplinar não é faculdade da administração. Poder disciplinar é competência. Quando eu falo que uma autoridade é competente para punir um servidor, porque esse servidor cometeu uma infração, eu não estou falando que a autoridade pode punir o servidor. A autoridade deve punir. Quando eu falo em competência, eu falo em poder-dever. Não falo em poder. Isso vale para o poder de polícia, vale aqui na ação disciplinar também. Então, se o Estado percebe que alguém passou o sinal vermelho, ele tem que punir. Ele é competente para punir. O agente de trânsito é competente para punir, ele tem que punir. Não é que ele pode escolher entre punir ou não. Aqui é a mesma coisa. O servidor que cometeu um mal feito, uma infração, praticou uma infração disciplinar, ele tem que ser punido. A administração não pode escolher entre punir ou não. Então, isso essa regra que eu vou falar para vocês tem basicamente em todos os estatutos de servidores estaduais, municipais, federal, né? Então, é a regra aqui do artigo 143 que vocês veem aí no slide da Lei 8.112. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata, ou por meio de sindicância, quando ele não tem ainda certeza de quem foi o autor, ele não tem ainda a materialidade do ato, ele vai fazer um procedimento prévio chamado sindicância, que vai funcionar como um inquérito, como eu falei para vocês. Agora, ele pode já instaurar o PAD diretamente. Pode instaurar o PAD diretamente, o procedimento disciplinar diretamente. Ele não pode escolher entre apurar ou não. Ficou sabendo de uma infração lá que um servidor cometeu, deixa pra lá, vai, coitado, ele estava num dia ruim, brigou com a esposa, ele estava com um problema na família, deixa, vai, não vou instaurar. Não. A instauração do procedimento, seja ele sindicância, seja ele processo administrativo disciplinar diretamente, é obrigatória, é poder vinculado, é competência, tá?
E o artigo 155 da 8.112 também tem um dispositivo interessante nesse sentido. Na fase do inquérito, a comissão processante, que é aquele órgão colegiado formado por no mínimo 3 servidores, né, que eu vou falar para vocês, promoverá a tomada de depoimentos, as acareações. Deixa eu copiar esse dispositivo aqui, ó. Vou colocar no chat para vocês, que é realmente bastante importante. Vou colocar no chat aqui para vocês. Né? Lei 8.112 de 90. Federal. Na fase de inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Então, isso é assim no processo jurisdicional também, né? Então, o juiz, no processo jurisdicional, ele fica parado, esperando ser provocado. Mas, a partir do momento em que ele é provocado, aí ele pode agir de ofício. Ele pode determinar a produção de provas, né? Não precisa ser... Ele foi provocado inicialmente, depois ele... É o princípio do impulso oficial. Aqui também existe esse impulso oficial, na busca da verdade real. Na busca da verdade real, a comissão processante, que é aquele juízo de instrução, né, que é a administração, pode tomar todas as iniciativas necessárias a elucidar os fatos. Se achar que tem que fazer perícia, vai fazer. Se tem que ouvir testemunha, vai ouvir. Se tem que interrogar de novo o acusado, vai interrogar. Tá? Então, a administração pública tem o poder, dever, a obrigação de instaurar o procedimento, quando ficar sabendo de alguma irregularidade, iniciar a investigação ou instaurar o processo administrativo diretamente, e tocar o processo administrativo até o final por meio do impulso oficial, por meio da produção de provas na busca da verdade real. Tá? Então, o princípio da oficialidade muito importante no processo administrativo disciplinar. Tudo bem? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, por favor, vocês falem, tá? Outro princípio muito importante, pessoal, é o princípio do formalismo moderado. Um princípio também muito comentado lá no processo jurisdicional. Tem muita coisa parecida, né? Processo jurisdicional e processo administrativo, né? Tem muita coisa parecida. Claro que tem as suas diferenças, até porque processo administrativo não faz coisa julgada, né? Mas, enfim. Mas tem muitas semelhanças. Então, aquele princípio do formalismo moderado, que vale lá no processo jurisdicional, vale aqui também no processo administrativo. Então, para você anular um processo administrativo disciplinar, para você anular, é só em caso de vício insanável. Então, uma nulidade da citação, o servidor não foi citado para apresentar defesa. Um membro da comissão processante que era impedido, que era, sei lá, né, filho, pai, mãe do acusado, né, uma nulidade insanável, alguma coisa muito grave para você anular um procedimento disciplinar. Né? Isso tudo dentro daquela máxima, não há nulidade sem prejuízo. É muito comum os advogados dos servidores que foram condenados tentar anular o procedimento. Né? Então, qualquer nulidade ele pega lá e fala que é nulo o procedimento e tenta anular. Claro, né? Claro, tá no papel dele, de advogado, com certeza. Mas essa nulidade só vai ser decretada em caso de vício insanável. Se for um vício sanável, que pode ser perfeitamente convalidável, ou se for alguma irregularidade que não causou prejuízo nenhum para a defesa, processo administrativo disciplinar não será anulado. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui da Lei Geral de Processo Administrativo, mas que são aplicáveis aqui no processo administrativo disciplinar também. Tá? Então, quando o servidor é condenado, ele pode recorrer. Né? O princípio do duplo grau de jurisdição vale aqui no processo administrativo disciplinar também. Às vezes a penalidade é aplicável pela instância máxima, né, do executivo, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, aí não tem para quem ele recorrer. Não tem autoridade superior.
né? Para recorrer, ele tem que recorrer ao judiciário mesmo, tentar anular no judiciário. Agora, mesmo nesses casos, tem o pedido de reconsideração, né? Agora, existe a possibilidade de recurso. Então, se ele é condenado, se ele toma uma suspensão de 10 dias, suspensão é uma pena grave também, fica 10 dias sem receber salário, às vezes até um mês sem receber salário, é complicado, né, suspensão. Ele toma uma pena de suspensão, ele pode recorrer para a autoridade superior, né? Então, se aquela penalidade foi aplicada por um secretário municipal, ele pode recorrer para o prefeito. Agora, pode ser que ele dirija o recurso para a autoridade errada. Ele, em vez de recorrer para o prefeito, ele recorreu para o próprio secretário. Veja, princípio, como é que chama isso no processo civil, pessoal? Como é que chama isso no processo civil? Quando você interpõe o recurso para um lugar errado, mas aquele recurso pode ser aceito. Como é que chama isso? Vocês lembram? Como é que isso chama esse nome lá no processo civil? Alguém lembra? Um recurso pode ser... Fungibilidade, Leandro, exatamente, né? Então, a fungibilidade vale aqui também. Muito bem, Leandro, o princípio da fungibilidade. Então, eu recorri para a autoridade administrativa errada, mas a autoridade administrativa que recebeu o recurso manda para a autoridade certa, tá? Não é isso que vai anular o procedimento ou vai decretar a preclusão lá vai decretar a preclusão do recurso só porque ele interpôs para o secretário e não para o prefeito, né? Enfim. Tá? Então, isso existe no processo administrativo geral, na lei de processo administrativo geral, e pode ser aplicado no PAD aqui também. Então, a lei 9784 tem isso, né? No artigo 63, parágrafo 1º. O recurso dirigido à autoridade incompetente pode ser encaminhado para a correta. Esse mesmo dispositivo existe na lei estadual paulista, lei 10.261 de 68, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual. E nesse artigo 312 dessa lei estadual paulista, essa lei paulista, fala que no caso de processo administrativo disciplinar, se o servidor condenado recorreu para a autoridade errada, essa autoridade errada pode encaminhar o recurso para a autoridade correta para que ela analise o recurso para ver se é caso de reformar a decisão ou não. Tá? Eu trouxe um acórdão interessante aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, nesse mandado de segurança aí que vocês estão vendo no slide. O servidor que foi condenado nesse PAD, nesse processo disciplinar, ele tentou anular o procedimento. Por quê? Porque lá na lei paranaense, nessa lei específica, tinha que ouvir as testemunhas de acusação antes das testemunhas de defesa. Tá? Então, a ordem de oitiva de testemunhas lá é assim. Você ouve as testemunhas de acusação antes das testemunhas de defesa. Houve uma inversão na ordem. A comissão processante lá do PAD foi ouvir tudo de uma vez, no mesmo dia lá, chamou primeiro as testemunhas de defesa e depois chamou as testemunhas de acusação. Não teve prejuízo para a defesa, né? Foi uma pena baixa que foi aplicada, enfim. Mas mesmo assim o advogado tentou anular porque teve essa inversão da ordem da oitiva. Isso não é uma nulidade grave a ponto de anular o procedimento. Então, o TJ entendeu que a inversão da ordem nas oitivas e testemunhas não gera prejuízo. Então, isso é um exemplo de formalidade, de regra que não foi atendida, mas que não causou uma nulidade porque não teve prejuízo para a defesa. Tá? Então, o princípio do formalismo moderado, importantíssimo.